Bom dia. Bom dia. Bom, queria agradecer o convite por estar aqui nesse congresso e agradecer a companhia e o debate, deputado Helder, Leonardo e Rodrigo, que acho que tiveram que ir, né? João Paulo, grande companheiro do MST, e Joe, também grande amigo, produtor de orgânicos maravilhosos. E falar que, em primeiro lugar, acho... para mim é realmente uma grande honra estar aqui falando de agroecologia, porque eu sou uma grande admiradora e imensamente grata pelo trabalho dos produtores que trabalham a favor da terra, a favor da vida, a favor da humanidade e que enxergam que comida é uma necessidade e um direito e não só uma mercadoria. Então, eu queria começar falando um pouco sobre alimentação saudável. Eu acho que o Joe falou bem que a gente precisa enxergar a comida na sua totalidade, né? A comida saudável não é só aquela que faz bem para o nosso corpo, mas também é aquela que respeita a terra, respeita o meio ambiente, mas também que valoriza o trabalho de vocês, né? Valoriza o trabalho daqueles que colocam a comida na nossa mesa, da agricultura familiar, dos pequenos produtores, dos trabalhadores do MST, dos assentados, de todos vocês. João Paulo, como falou agora, que aqui está essa representatividade incrível. Então, queria agradecê-los por colocar a comida no meu prato e muito obrigada. Então, eu acho que não dá mais para a gente produzir comida às custas de desmatamento e queimadas na floresta, às custas de assassinato dos povos indígenas, quilombolas, tradicionais. Não dá mais para a gente produzir comida às custas da concentração de terra, do envenenamento da terra e da água e da desigualdade e da fome no campo. Eu acho que a alimentação ela é uma grande ferramenta de transformação, né? Uma ferramenta de transformação política, econômica, social, ambiental, cultural, nutricional. Mas, então, eu considero, né, que comer, assim como viver, né, comer é um ato político, mas, nesse caso, ele só é um ato político se a gente tem a oportunidade de escolha, se a gente tem o direito a essa oportunidade, se a gente pode escolher o que comer. Isso é o mais importante, esse direito à oportunidade de escolha. Então, se você pega uma mulher, mãe de 3 filhos, com 2 trabalhos, negra, que mora na periferia, por exemplo, ela muito provavelmente vai ter a indústria ditando a ela o que comer, a ela e a família dela. Porque os ultraprocessados, esses produtos, né, maquiados de alimentos, eles são muito convenientes. Eles são baratos, eles são rápidos, eles são gostosos e viciantes, e eles estão em todos os lugares mesmo. Então, é muito injusto a gente batalhar, né, a comida de verdade, os alimentos frescos, orgânicos, eles são muito superiores. Então, não dá para a gente... É muito injusto lutar só em relação ao preço desses alimentos, né? Os ultraprocessados, eles estão em todos os lugares e o acesso a eles, tanto geograficamente falando, né, fisicamente falando, quanto econômico, ele é muito maior do que os alimentos, do que a produção, os alimentos orgânicos, agroecológicos e tal. Por que isso? Porque esses alimentos industrializados, eles são falsamente baratos, né? Porque o custo ambiental, o custo social que ele tem não está embutido no preço final que vai parar ali na prateleira do supermercado. Não está esse preço ali. Então, eu acho que a gente precisa valorizar, a gente precisa entender que os alimentos orgânicos, agroecológicos, eles têm um valor verdadeiro, é um valor justo, né? O ultraprocessado que é falsamente barato. Por quê? O primeiro motivo é esse, porque os custos ambientais e sociais não estão ali dentro, mas também porque eles têm eles estão... Como posso dizer?
Bom, acho que por isso eles têm o custo ambiental e social e e eles têm como base dos seus ingredientes, né? São subsidiados por esse governo, né? Se a gente pega as farinhas de soja, milho, trigo, que vai ser a base desses alimentos, eles são subsidiados. Então, o preço é injusto, é muito injusto a gente comparar um produto ultraprocessado com um produto orgânico, um produto agroecológico. Então, essa mãe, por exemplo, né, que eu citei, ela é conduzida, para não dizer condenada, a ter uma péssima alimentação ao longo da vida dela, o que vai levar a um problema de saúde no futuro, né? E quem paga a conta disso acaba sendo o próprio governo. É um custo muito alto. As doenças hoje que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, câncer, obesidade, é um problema muito, muito grande e que tem um custo muito alto para a nossa sociedade. Então, dar acesso a uma boa alimentação para as pessoas, para a população brasileira, é um investimento que a gente faz para a própria população. Não é um custo. A gente precisa enxergar isso, a gente precisa enxergar como um investimento, mas a gente sabe que o interesse, principalmente o interesse econômico, né, de empresas agroquímicas, de empresas alimentícias e farmacêuticas, empata esse projeto aqui no Brasil. Então, a gente precisa entender que a gente precisa enfrentar isso. O acesso à boa alimentação é um investimento e a gente sabe aonde que está o problema, porque, como uma grande amiga minha, a jornalista Sônia Hirst, fala, a saúde ela é subversiva porque ela não dá lucro para ninguém. Então, acho que a gente, falando sobre agroecologia, é muito importante, porque eu enxergo, né, como uma grande saída, ou melhor, a grande porta de entrada para a gente mudar esse cenário, para a gente mudar tudo isso. E eu acho que a agroecologia, com a sua visão de mundo mais justo, mais igualitário, mais saudável, ela pode, se não for a única, mas uma das mais importantes formas da gente levar comida saudável para toda a população brasileira. E isso não é utopia, né? Eu acho que isso é uma forma inteligente e consciente da gente entender que a Revolução Verde fracassou, né? Já se passaram... Acho que a gente precisa mudar de direção, né? Ela fracassou, muitos já reconheceram isso, e agora está na hora de mudar esse rumo, porque a promessa de que a gente precisa de agrotóxicos, transgênicos, grandes monoculturas para alimentar o mundo, não se cumpriu. Essa promessa não foi cumprida, já se passaram mais de 50 anos e a gente ainda possui 815 milhões de pessoas passando fome nesse mundo, né? Hoje já se sabe que a gente produz alimento para alimentar quase 10 bilhões de pessoas, somos quase 8 bilhões de habitantes nesse planeta e ainda temos mais de 800 milhões de pessoas passando fome no mundo. Então, algo está muito errado e a gente sabe que o grande problema nisso tudo é porque o processo de produção e distribuição de alimentos ainda está muito concentrado, ainda está na mão de poucas pessoas muito poderosas, muito ricas. Enquanto essa for a norma, muita gente vai continuar passando fome. A gente precisa de uma reforma agrária e uma descentralização do acesso à terra urgente para que isso seja possível. A única forma de democratizar a alimentação saudável é democratizando o acesso à terra. E eu falo isso tudo, né, porque eu acho que, primeiro, que não há um lugar melhor para se discutir alimentação, agricultura e fome do que nessa casa, que se faz política, porque a fome
né? A gente sabe que não é um problema técnico, é um problema político, e a gente precisa mudar a política, a gente precisa de política, a gente precisa de políticos que se inspirem numa política do amor ao próximo, né? Não na política do dinheiro, não na política da corrupção, a gente precisa da política do amor ao próximo. E, em 2016, a ONU ela soltou um relatório dizendo desses grandes mitos de que precisaria de veneno para produzir comida para a população mundial e mostrou como alternativa, como uma saída, tanto a transição agroecológica como a reforma agrária. Então, eu acho muito importante a gente, porque uma das coisas que as pessoas falam é impossível alimentar o mundo sem veneno, é impossível, isso é muita utopia, é muita... E não é. O João Paulo pode até falar melhor do que isso, melhor sobre isso do que eu, porque a agroecologia, ela produz, me corrija se eu estiver errada, mas a agroecologia, ela produz mais por hectare do que a monocultura convencional. Só que só funciona em terrenos menores, numa pequena e média escala. Então, a distribuição de terra ela é muito importante, porque numa grande extensão de terra, a gente não consegue fazer agroecologia nesse sentido. A gente precisa distribuir a terra para que isso... A gente precisa de mais pessoas possuindo mais terras e não necessariamente em maior extensão, né? A gente precisa dessa distribuição urgentemente para que isso aconteça. E não só isso, mas a gente precisa levar também educação para o campo, infraestrutura para o campo, para que essas pessoas se sintam, para que essas pessoas convivam e vivam bem ali, né? A gente não pode esquecer da vida rural, a gente não pode esquecer da vida do camponês, da vida no campo. Isso é muito importante para que a agroecologia se torne a base da produção de comida, a base da produção de alimentos sustentáveis e saudáveis para a população inteira. Então, eu queria finalizar lendo algumas medidas que eu acho que é muito importante para a gente enfrentar esses desafios para implementar a reforma agrária e essa transição agroecológica e a redução enfim, não só a redução, mas eu acredito que dá para a gente realmente parar de usar veneno na nossa terra. Então, eu acho que o primeiro é a gente driblar o oligopólio da indústria química, enfim, Monsanto, Bayer, Dow, DuPont, Syngenta, ChemChina, que controlam 60% das vendas de agroquímicos e sementes, e acabar com a influência dessas grandes empresas na política do Brasil e do mundo. Em segundo lugar, eu acho que ter políticos e políticas públicas que questionam os interesses, incentivos e relações poderosas que mantêm o agronegócio e a sua dependência nos agrotóxicos é muito importante. E isso se faz com esses deputados que o João Paulo falou, que valem por 10. Eu acho que vocês podem fazer essa corrente. E acho que reconhecer que a monocultura é altamente problemática, não só para a nossa saúde, mas para o meio ambiente também, porque requer um uso excessivo de agrotóxico e afeta muito as mudanças climáticas, acaba com a biodiversidade e não leva comida para quem precisa. E, em quarto lugar, vale encorajar os fazendeiros a adotar outros meios mais sustentáveis de agricultura, como a prática agroecológica, da permacultura, da agrofloresta, enfim, da agroecologia, e para aumentar a biodiversidade e, naturalmente, combater as pestes. E, por último, eliminar os subsídios para a compra de pesticidas e implementar taxas para sua compra e uso. Se fala muito, né, que não tem dinheiro, mas já subsídio no lugar errado e taxa no lugar errado. Enfim, eu acho que a mudança é possível, mas a nossa boa vontade, conhecimento e práticas do dia a dia não serão suficientes se os grandes líderes nacionais e internacionais não mudarem as suas crenças e os seus pensamentos. Muito obrigada.